E agora, a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre as ações de combate aos impactos econômicos da pandemia aqui em São Paulo. Eu converso agora com a Aline Cardoso, que é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Secretária, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, falando em trabalho, é uma das áreas mais atingidas. Desenvolvimento econômico a gente deixa um pouquinho de lado durante a pandemia, porque há problemas urgentes, né? Questão de desemprego, moradores de rua, atendimento à população mais carente, até para evitar o avanço da contaminação, né? Exato. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas, estou um pouco rouca, mas dizer que nós estamos muito empenhados na Prefeitura de São Paulo em apoiar a população para que haja soluções para esse momento emergencial. Dentre outras ações, peço desculpas, dentre outras ações, nós estamos ajudando as pessoas a se cadastrar para os programas federais também, para terem acesso, seja ao seguro-desemprego, seja ao auxílio emergencial. Ou seja, nesse momento, não importa quem oferece a ajuda, nós somos uma porta também de apoio ao trabalhador. Tem no município, tem no estado, tem no âmbito federal. Inclusive, há pouco nós tivemos uma matéria mostrando exatamente isso. Pessoas ajudando moradores de rua a se cadastrarem porque precisa de ter um telefone, mas a prefeitura também ajuda nesse sentido, não é? Exatamente. Nós temos os centros de apoio ao trabalhador que foram fechados no dia 16 de março por conta da quarentena, mas que depois de um pouco mais de um mês, nós percebemos que era um serviço essencial, ou seja, os trabalhadores também precisavam do nosso apoio. Então nós abrimos esses centros para poder cadastrar as pessoas que não têm acesso online, para fazer o cadastro em casa e também habilitar para o seguro-desemprego. Em cerca de 2 semanas, nós fizemos 40 mil agendamentos, ou seja, as pessoas realmente precisavam desse apoio. Bom, e tem atendimento emergencial também, vagas de emprego, para se tentar fazer uma acomodação, né, da oferta com a demanda que certamente vai crescer ainda mais, né? Nesse período, embora muita gente tenha deixado de trabalhar, especialmente os autônomos, especialmente aqueles que atuam por conta própria, o mercado de trabalho apresentou crescimento em alguns setores. Setor de supermercado, setor de entrega e, obviamente, setor de saúde. Então, nós também ajudamos na intermediação de mão de obra para esses setores e recebemos muitas demandas. Encaminhamos quase 3 mil vagas para serem preenchidas nesse período. Inclusive tem os próprios hospitais de campanha da prefeitura que estão prestando atendimento em vários locais. Eu lembro que teve até uma certa dificuldade de conseguir mão de obra pela emergência até, né? Exato, na verdade o setor médico, tanto no privado quanto no público, teve uma grande demanda e faltavam profissionais qualificados por conta da necessidade de experiência. Mas ainda assim, infelizmente, demorou um pouquinho, mas foi possível preencher todas as vagas. E tem o Costurando pela Vida, tem o Cozinhando pela Vida, que são mobilizações em torno mesmo do combate ao impacto da pandemia, ao mesmo tempo gera emprego, né? Exatamente. A prefeitura não tem a possibilidade que tem o governo federal de criar um programa de transferência de renda, até porque nós estamos num ano eleitoral e não é permitido pela lei criar programas novos desse tipo. Mas, a pedido do próprio prefeito Bruno Covas, nós criamos ações criativas para gerar oportunidades de renda para as pessoas. Eu posso citar 3. Uma é o programa Cozinhando pela Vida, onde nós contratamos cozinheiras para fazer marmitex e oferecer alimentação, ou seja, resolvendo 2 problemas da população. O outro, o Costurando pela Vida, onde as costureiras geram renda fazendo máscaras que nós podemos oferecer à população. E um terceiro programa, que é da Secretaria de Direitos Humanos, que é o Cozinha Cidadã, na mesma lógica, só que não contrata direto as costureiras, e sim restaurantes. Cerca de 70 restaurantes que estavam sem atividade passaram a produzir marmitex para a população, especialmente a população de rua, no centro da cidade. Exatamente, porque houve toda uma ação em relação aos moradores de rua, até com fornecimento de água, não é, de condições deles lavarem a mão, além de alimentação. É uma preocupação muito grande. Eu lembro que quando você esteve aqui em uma outra ocasião, a gente falava inclusive do aumento dos números de moradores de rua em São Paulo, né?
Infelizmente, nos últimos anos, houve um aumento expressivo da população em situação de rua, mas a prefeitura aumentou também os esforços para ajudar essa população. Nesse período, infelizmente, ainda tem pessoas nas ruas, apesar do apoio da prefeitura ter aumentado, mas nós tememos, especialmente no pós-crise, com o risco de desemprego, termos uma população vulnerável ainda maior na cidade de São Paulo. Por conta disso, estamos estudando uma série de ações de apoio aos trabalhadores para que eles possam se preparar para o mercado pós-crise e tentar, de várias maneiras possíveis, gerar renda e ter vários tipos de apoio para evitar esse aumento da vulnerabilidade extrema. Então seria uma mobilização aí para criar novas frentes de trabalho para a população, porque vai ser quase inevitável que você tenha um aumento de população mais vulnerável, porque isso acontece toda vez que a gente tem movimento de desemprego, né? Nós não temos ainda números oficiais do Brasil, o governo federal não disponibilizou esses números, mas nós podemos observar em alguns outros países que, de fato, o aumento do desemprego foi muito expressivo. Se você olhar para o número mais recente dos Estados Unidos, por exemplo, antes da pandemia o desemprego era de 4%. Agora estava em 14%. E os especialistas estimam que possa se chegar a 20%. Obviamente, esse fenômeno é um fenômeno mundial. Nós também tememos esse aumento do desemprego, mas estamos tentando apoiar empreendedores para que os empreendedores mantenham a sua atividade econômica. Nós já atendemos, Denise, desde o início da pandemia, no serviço telefônico da ADESAMPA, 65 mil empreendedores que buscavam mecanismos de apoio para não parar as suas atividades. É muito importante nesse momento a gente entender que a empresa, o empreendedor, ele é um garantidor do emprego. Ou seja, não tem mais aquela visão antiga de patrão versus trabalhador. O empreendedor, ele é um aliado do trabalhador. Então nós precisamos ter essas políticas de apoio ao trabalhador e ao empreendedor para manter o máximo possível os empregos e tentar minimizar esses impactos. Haverá impactos? Haverá, mas é muito importante a gente minimizar os impactos agora e ter, como o prefeito Bruno Covas nos pediu para fazer, uma política de apoio à retomada, para que tão logo nós possamos todos voltar para a rua, a atividade econômica possa ser recuperada o mais rápido possível. Agora, essa colaboração para os empreendedores, ela vem através de estratégias, de abertura de novos canais de venda, por exemplo, porque a prefeitura não pode dar recursos, é isso? Qual a limitação imposta por causa das eleições? Nós não podemos criar programas novos por conta de ser um ano eleitoral, mas nós podemos aumentar os programas que já existiam. Nós já tínhamos uma política de apoio a empreendedores e já tínhamos previsto nessa política de apoio a empreendedores o acesso, por exemplo, à informação sobre microcrédito. O município não tem verba suficiente para ter uma política de distribuição de crédito própria. Hoje não existe essa política, mas nós somos um canal para o acesso a políticas, por exemplo, do Banco do Povo, do Governo do Estado. Ou seja, nós estamos ampliando de todas as maneiras possíveis o acesso a essas ferramentas para o empreendedor poder, então, manter a sua atividade econômica. E esperamos ainda, com o apoio da Câmara Municipal, aprovar algumas medidas nas próximas semanas para ampliar esse apoio. Nós criamos, a pedido do próprio prefeito, um comitê de apoio à retomada da economia. Estamos dialogando com várias cadeias produtivas, já temos mais de 10 setores da economia paulistana conversando conosco, para que possamos entender, acima de tudo, o que falta. Porque considerando que já existem políticas federais, políticas estaduais, qual é o papel do município para complementar esse cenário? Então, através, acima de tudo, do diálogo, vamos ampliar essas políticas, com o apoio também, se tudo correr bem, dos vereadores, para poder oferecer na retomada, ou seja, tão logo acabe a quarentena, o máximo possível de ferramentas para essa atividade econômica voltar com a força e com a pujança características da cidade de São Paulo. O problema é lidar com a falta de previsão, né, que é difícil prever até onde vai a pandemia e, ao mesmo tempo, as consequências para a economia. O governador João Dória anunciou um indicativo das possibilidades de abertura. Ele disse que quando nós tivermos 14 dias de queda no número de casos e
60% das UTIs utilizadas. Hoje nós estamos em 82% na cidade de São Paulo, mas esse número está crescendo. Existe um risco de colapso. Então, nós ainda estamos na curva crescente. Teremos que ter paciência, porque estamos falando de vidas. Assim que começar a queda, a gente pode falar da reabertura. Lembrando que a gente está fazendo o máximo possível para permitir a atividade econômica nesse período. Apesar da quarentena, há muitas atividades liberadas e muitos empregos mantidos. Eu conversei aqui com a Aline Cardoso, que é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui de São Paulo. Secretária, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada. Com vocês.